Bom dia, meus amores! O conteúdo que a tia dá na videoaula foi no recadinho para casa. Então, vocês acompanham sempre o recadinho, o nosso conteúdo, para vocês não ficar de fora de nada. Então, o nosso conteúdo foi lá no recadinho que nós vamos trabalhar hoje. Então, pega o livro, fique atento, acompanhando a aula da tia, tá bom? Então, meus meninos, vocês pegam o livro, tenha sempre o livro em mãos, porque hoje chegou o grande dia da nossa correção. Então, fique atentos e vamos começar. A página 177 a 181. O nosso conteúdo das aulas passadas, nós falamos sobre o continente asiático. E hoje nós vamos corrigir, exercitando o que aprendemos no livro didático. Então, a primeira questão, exercitando o que aprendemos. Primeira pergunta, a tia colocou só as respostas aqui. A primeira pergunta é: por que a Ásia é considerado o maior de todos os continentes? Porque apresenta uma área de aproximadamente 44,4 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 30% das terras emersas do planeta. Essa terra é banhada por 3 oceanos. Quais são os oceanos? O Índico, ao sul, o Pacífico, ao leste e o Ártico, ao norte. Na segunda questão, ele está pedindo para você caracterize o relevo da Ásia. O relevo asiático é caracterizado tanto por suas grandes altitudes, por suas imensas planícies. Então, além de ter suas grandes altitudes, quanto por suas imensas planícies. Se você colocou a mais do que essa resposta, não tem nada, tia, porque a tia fez resumiu aqui. Então, meus amores, se você colocou a mais, fique tranquilo, pode deixar. Na terceira questão, é possível afirmar que a Ásia apresenta as maiores depressões absolutas do mundo? Cite exemplos. Aí você vai colocar: a Ásia apresenta as maiores depressões absolutas do mundo. Exemplo do Mar Morto, localizado a 395 metros abaixo do nível do mar. Nele desemboca o Rio Jordão, cujas águas são disputadas pela Jordânia, por Israel e pela Palestina. Na quarta questão, nós temos sugestões aí de resposta. Eu já falei várias vezes para vocês que não é obrigatoriamente escrever igualzinho que está aqui. Eu quero que vocês respondam de acordo com o texto. Não precisa ser igualzinho a resposta do livro, não. Mas se alguém não respondeu ainda, responda. Então, vamos lá. Na quarta questão, qual o resultado da grande variação climática da Ásia? Justifica a sua resposta. A grande variação climática da Ásia resulta numa ampla diversidade de formação vegetal, como a floresta equatorial, tropicais e temperadas, as estepes, savanas e as padarias, as vegetações desérticas, a taiga e a tundra, entre outras. Isso ocorre porque a Ásia apresenta os mais variados tipos de clima, desde os mais quentes, como o equatorial e o tropical, até os mais gelados, como o clima frio, de montanha e o polar. Na quinta questão, qual a relação entre o excesso de chuva e as monções? O excesso de chuva é preocupante na região,
pois as monções podem causar transbordamento das águas dos rios, que atravessam diferentes paisagens geográficas e carregam para o mar enormes massas de temperaturas durante todo o ano, seguido de inundações catástrofes em decorrência das cheias de rios, as áreas em que atua de forma direta como. E na sexta questão, meus amores, é qual o efeito do desmatamento na vegetação original do Oceano Asiático, do cenário asiático. Como a vegetação faz parte de um ecossistema, identifica-se sequelas no todo. O desmatamento, que decorre da necessidade doméstica de lenhas e da exploração de madeira, que visa a exportação, causa a fuga de animais e até mesmo a extinção de espécies. A sétima questão é para você citar porque o título do continente mais populoso do mundo pertence à Ásia. Por quê? Porque a China e a Índia e a Indonésia, o Paquistão, a Rússia e o Japão se encontram no continente asiático. A Ásia, mais 4,4 bilhões de pessoas, aproximadamente. 60% do total da população mundial. Na oitava questão, é para você falar dos problemas relacionados à queda da produção alimentícia, a criação de favelas, o abastecimento de água e o sistema de esgoto, falhas, o desmatamento, a poluição no ar e nos cursos de água. Na nona questão, é para você falar sobre o socialismo. Se apresentou como uma boa alternativa para a colônia asiática. Por quê? Porque no pós-guerra, o poder das nações imperiais europeias se enfraqueceu e devido ao surgimento de movimentos anticolonialistas internos, favoreceu o processo de descolonização asiática, semelhante ao ocorrido na África. Na décima questão, você vai marcar aqui a letra D, Cordilheira do Himalaia. Na 11ª também é sugestão. Você vai colocar aí, ó. Japão, Coreia do Sul possui elevados indicadores sociais e a economia dessas duas nações é extremamente desenvolvida, havendo uma grande força industrial. A China e a Índia também estão apresentando acelerado desenvolvimento industrial. Aí você pode fazer o resumo dessa questão, se você achar que é grande demais, tá certo? E preparando-se para o Enem, na primeira questão vai ficar assim, ó, V, F, F, V, V. Na terceira questão você marcar a letra B. Ali na última página da atividade, preparando-se para o Enem, você vai marcar a letra B na terceira questão e na quarta questão, letra B novamente. E na quinta, a letra D de dado. Aqui ficou a última página, que é a sexta questão, clima polar, e a letra B na sétima questão. Então, meus amores, até a próxima aula, que nós vamos começar o texto falando do Oriente Médio, fronteiras de areia. E até lá!